Interessante. Salu, um outro ponto interessante que a gente tem feito em bastante quantidade é um treinamento baseado nesse esquema que nós estamos aqui, nesse modelo que nós estamos aqui, que é o modelo de podcast. Qual é o ganho que você entende em fazer um treinamento num formato diferente, num formato de podcast? E o que a gente consegue fazer de diferente quando nós aplicamos esse podcast para que a equipe consiga participar também? Eu entendo que, até num complemento ao que o Walter falou um pouco antes sobre marketing tático, hoje a sociedade ela é multifacetada. Então, quando você faz um podcast, você está levando, na minha visão, um blended de vários formatos que você pode fazer ou ao vivo ou gravado para que você atinja o público mais amplo possível. Então, num ambiente como nós podemos construir, de trazer uma pauta específica com especialistas específicos para discutir um determinado tema, nós podemos ir diretamente ao público-alvo que o nosso contratante deseja. Hoje, nós trabalhamos diversos desafios. O principal deles é que nós já temos aí 6 ou 7 gerações para que a gente precise trabalhar cada geração dessa num contexto que ela receba o produto ou serviço das empresas que nos contratam da forma mais positiva possível. E eu entendo que no podcast você atinge essa amplitude de gerações. Porque ou a gente faz num modelo que vai ser um pouco mais curto, estilo TikTok, ou a gente pode fazer um debate mais ampliado e levar especificamente ao público que a empresa que nos contrata deseja. E olha, isso é relevante em qualquer segmento, independente de ser venda de produto ou serviço. O podcast hoje, ele inclusive tem um efeito muito interessante. Não é segredo que nas grandes cidades, um grande desafio que as pessoas têm é enfrentar trânsito, quer seja no setor público ou no seu automóvel. E aí o podcast traz uma facilidade para você otimizar esse tempo ouvindo aquele conteúdo, ou seja, você aproveita uma lacuna do teu tempo e você está se capacitando sem que aquele tempo, que no passado a gente poderia, vou usar o seguinte termo, no passado era um tempo desperdiçado. E aí o podcast acaba sendo muito útil nesse aspecto, na minha visão. O Fabrício fez essa pergunta, mas ele tem bastante experiência aí com os podcasts, né, corporativos. Conta pra gente como tem sido para os clientes e para você essa experiência, Fabrício. Tem sido muito enriquecedora, Walter, pelo seguinte, como o Salu disse, é um formato diferente, mas é um formato bem fluido de você passar os conteúdos. E o que a gente consegue fazer de diferente nesse formato de podcast que nós desenhamos? Primeiro, que ele é um formato fechado. A gente não coloca aberto no YouTube, por exemplo. A gente faz ao vivo, de uma forma síncrona, com a equipe acompanhando, né? Mas num ambiente fechado. A gente pode fazer, por exemplo, numa plataforma de streaming. Nós podemos fazer via Teams, para que as pessoas possam assistir. E o bacana da história é que a gente consegue colocar a participação do time ao vivo, ou aparecendo na imagem para fazer uma pergunta para o convidado, ou ainda mandando mensagem de texto, a pessoa que é mais tímida e não quer aparecer, lá ninguém se preocupa com exposição. Todos participam, enviam as suas perguntas e a gente consegue interagir. E o bacana é que muitas vezes a gente consegue trazer, por exemplo, um especialista que a indústria precisa alcançar. Recentemente nós fizemos um de cunho hospitalar. E aí nós trouxemos uma pessoa que ela é especialista em auditoria de um plano de saúde. E a turma é muito importante, porque nem sempre o consultor hospitalar ele tem contato direto com essa pessoa da auditoria, mas é ela que aprova ou nega a utilização de um medicamento. Então, ver o ponto de vista dela, ver as técnicas que ela utiliza para avaliar um medicamento, fortaleceu e muito o time no seguinte quesito: agora eu sei
como que eu faço dentro do hospital para conversar com os stakeholders corretos e direcionar para aprovação do medicamento. E sei também que existe uma porta aberta para chegar nessa auditora para que eu consiga trabalhar esse acesso. Então foi fundamental para um maior conhecimento da equipe, não só das suas atividades, mas de como ampliar as suas atividades dentro do ecossistema hospitalar. E num formato gostoso, que é um formato que todo mundo assiste. Hoje o podcast ele tornou uma relevância tão grande. Nós estamos em época de eleição para prefeitos e estão tendo debates dentro de podcasts. Sim. Né? Se a gente for pegar eleições atrás, era algo que não dava pra... Inimaginável, né? Inimaginável. Algo que não... Como assim você vai fazer um debate e vai ser transmitido por um podcast? Ou seja, é um formato que veio para ficar, é um formato que as pessoas gostam e aí entra o ponto da consultoria. Como que a gente faz para adaptar um modelo que é um modelo só de bate-papo para transformar em treinamento? Porque existem riscos, né? Existem. No ambiente aberto é uma coisa, no ambiente corporativo tem coisas que não podem ser faladas. Exatamente. E ele é super controlado. Por quê? A gente faz um alinhamento antes com a indústria e com os convidados e alinham as perguntas, inclusive o teor das respostas. É lógico, as respostas elas são naturais, não é algo ensaiado, senão ficaria robotizado. Mas a gente alinha antes. Olha, Uma pauta, né? a pauta precisa direcionar para esse tema. Esse tema aqui pode até aparecer alguma pergunta nesse sentido, mas esse tema não é de interesse da companhia que seja discutido. Faz esse alinhamento para que ele seja um formato diferente de treinamento no formato de podcast, mas não aquele podcast aberto, que de repente aparecem umas coisas que... Né, outro dia teve até, acho que é naquele podcast Inteligência Ilimitada, né? O cara falou uma besteira sem tamanho de punho preto. Foi o Bora Bill. O Bora Bill. Aí, rapaz, esse daí foi polêmico demais. Então, ou seja, é a prova de cancelamentos. Isso. Né? A palavra da moda é cancelamento. Ele é a prova de cancelamento. E a equipe pode participar? Como fica? Esse é um ponto bem legal, Walter. A equipe participa ativamente. Normalmente a gente divide em duas partes. A primeira parte é onde a gente dá bastante espaço para o convidado falar, para que ele traga bastante percepções. E na segunda, a gente abre para as participações. Até nesse ponto é controlado. Aquela história da agenda minuto a minuto, ela funciona em todos os nossos treinamentos. E nesse ponto, o que acontece? A gente já faz um alinhamento de expectativas. Olha, nós teremos, hipoteticamente, 2 horas de encontro. Nessas 2 horas, a primeira hora, nós vamos dar bastante espaço para o convidado. Mas envie sua pergunta. Se tiver uma pergunta muito importante que você acha que vai fazer a diferença, envie sua pergunta por escrito. E é controlado, normalmente nós fazemos isso. Sou eu ou outra pessoa da nossa equipe que faz essa parte de fazer o mestre de cerimônias ali, né? Fazer as perguntas para o convidado, envolver o participante da indústria, que sempre tem um participante da indústria junto para que ele possa trazer as percepções do dia a dia e enriquecer ainda mais o nosso encontro. E eu fico controlando, tenho sempre alguém da nossa equipe que fica do lado de fora enviando as perguntas. Olha, tem uma pergunta boa aqui. Então, a gente incrementa essa pergunta nesse primeiro espaço. Mas, normalmente, a gente destina cerca de 1 hora somente para a interação do time. E é como eu disse, tem hora que o time pode aparecer no vídeo, né? Então, a gente coloca no vídeo para todos assistirem e verem a pessoa fazendo a pergunta. E aquelas pessoas mais tímidas que não querem aparecer, não querem entrar ali na rede nacional da indústria, é muito bacana porque ela pode mandar a pergunta por escrito. Entendi. E é algo tão envolvente que teve um que nós fizemos que haviam mais convidados da indústria de outros departamentos do que o time propriamente participando. Então a gente tinha uma audiência... E o time estava completo. E o time completo, um time grande, um time completo, um time estruturado, mas tantas pessoas querendo ver esse formato diferente de treinamento que eles... vieram assistir, né? Vieram assistir, vieram entender para implementar em outras BUs, em outros momentos também. Bombou, foi um sucesso. E eu até recebi um feedback positivo. Quando você fala que as perguntas são controladas, no sentido de que no backup tem alguém, isso possibilita uma questão que uma pessoa falou para mim de democratizar
as perguntas, porque muitas vezes o pessoal está tão ávido em participar que as perguntas são repetidas. Sim. Então, quem está no back pode pegar. Tem 3 pessoas que fizeram exatamente a mesma pergunta. Então, essa pergunta ela precisa ir ao ar uma vez. Isso abre espaço para que todas as pessoas, todas as perguntas sejam respondidas. Isso é um formato que acaba sendo muito bem aceito. Bom ponto.